Olá para você que nos assiste, hoje é dia 16 de fevereiro de 2021, seja muito bem-vindo. O vídeo de hoje é para responder uma pergunta de um grande amigo meu inscrito aqui no canal há muito tempo, chamado Renoir. Inclusive ele tem um canal onde ele dá aula de inglês, chamado Inglês na Escola. Eu vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo, se você tiver interesse sobre esse assunto, entre lá, se inscreva no canal dele, que é muito bom. Na última semana eu gravei um vídeo intitulado "Você tem vergonha de algum pecado que cometeu?" E o Renoir mandou a seguinte pergunta: se nos arrependermos e pedirmos perdão para a pessoa que fizemos mal, e essa pessoa nos perdoar, este perdão é válido ou somente Deus pode nos perdoar? Essa questão pode ser questão de outras pessoas também, por isso que a gente vai conversar aqui um pouco a respeito dela. Renoir, é o seguinte, aqui nós temos que pontuar duas questões: o conceito de pecado e depois falar a respeito de perdão. Primeiro, todos nós somos pecadores. Mas a pergunta que você pode se fazer é: mas afinal, o que é pecado? E lá em 1 João, capítulo 3, versículo 4, eu acredito que está o conceito mais claro do que é pecado. Diz assim a palavra de Deus, 1 João 3, 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Isto é o pecado. Pecado é você fazer tudo aquilo que vai de encontro com a vontade de Deus. Tudo aquilo que contraria a vontade de Deus, tanto por ação como por omissão. Então todos nós pecaremos. Todos nós pecamos. E o que nós devemos fazer quando nós pecamos? Nós devemos confessar esse pecado a Deus e Ele vai nos perdoar. Isso está lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 9, que diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, pecamos, devemos nos arrepender e pedir perdão a Deus, e Ele perdoará o nosso pecado. Porém, esse perdão não isenta-nos de pedir perdão a um irmão ou alguma outra pessoa, caso nós a tenhamos ofendido. Então são duas coisas, como eu disse, é o perdão para com Deus e a questão com o próximo, mas uma não isenta a outra, ambas estão conectadas. Então perceba, se você estiver com sua Bíblia aí na mão, lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que ele traz um ensinamento muito precioso. Mateus 5, 23 e 24. Vai dizer o seguinte: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Veja que interessante, no Antigo Testamento, as ofertas eram uma forma de adoração e uma forma de você ter o seu pecado também perdoado. Então, Jesus Cristo aqui no Sermão do Monte, que é essa passagem que eu estava lendo, ele diz o seguinte: se você está indo fazer a sua oferta e lembra que você tem alguma coisa com seu irmão, algum pecado, ou você ofendeu o seu irmão, volta lá, pede perdão para o seu irmão, depois você volta aqui e faz a sua oferta. Para você ver que o perdão para com o irmão e o perdão para com Deus são coisas distintas, porém ligadas. E olha um pouco mais para frente, aqui no próprio Evangelho de Mateus, agora no capítulo 6, onde Jesus Cristo vai ensinar a oração do Pai Nosso. Veja o que ele diz. Capítulo 6 de Mateus, versículos 12, 14 e 15. Versículo 12 vai dizer o seguinte: perdoa-nos as nossas dívidas, isso falando com Deus, né? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Porque, agora o versículo 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Em Mateus 18, vai trazer uma parábola muito interessante.
lá no capítulo 18, versículos 21 a 35, que é a parábola do credor incompassivo. Eu não vou ler ela inteira, porque ela é grande, para não consumir muito tempo, mas só para que você saiba, fica lá em Mateus 18, versículo 21 a 35, parábola do credor incompassivo. Aqui mostra o porquê que nós devemos perdoar os nossos irmãos. Porque Deus nos perdoou primeiro. E o nosso pecado, ele, como consequência, levaria-nos à morte. E Deus, por sua graça, nos perdoou. Então, nós, como filhos de Deus, também devemos perdoar aos outros. Então, agora, arrematando e respondendo a sua pergunta, quando nós ofendermos alguém, o nosso dever é pedir perdão a essa pessoa, independente se ela vai aceitar o seu perdão ou não, a sua missão é pedir perdão, se arrepender da ofensa que você fez. E depois é você orar a Deus e pedir perdão por este pecado que você cometeu. Deus vai te perdoar deste pecado. Beleza? Então, se porventura ficou alguma dúvida, algum resquício, alguma coisa a mais, por gentileza, mande aí nos comentários que a gente tenta aqui esclarecer mais um pouquinho a respeito desse assunto, beleza? Que é tão importante e tão interessante. Então, Renoir, brigadão aí pela pergunta. Se você está assistindo esse vídeo e tiver alguma pergunta para fazer, pode mandar aí também. A gente vai respondendo aqui e vamos crescendo juntos, ok? Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.